Livro O Segredo do Rosário. 45ª Rosa. Rezam com reverência. Gostaria de acrescentar que o rosário deve ser rezado reverentemente, ou seja, rezá-lo, o quanto for possível, ajoelhado, com as mãos juntas com o rosário entre elas. Porém, se as pessoas estiverem doentes, elas podem certamente rezá-lo na cama ou se estiverem de viagem pode-se rezá-lo de pé e se uma enfermidade impede que se reze de joelhos, pode-se rezá-lo assentado ou em pé. O rosário pode até ser rezado no trabalho, se as tarefas diárias os obriga a ficar no trabalho, porque o trabalho das mãos não é de forma alguma obstáculo à oração vocal. Certamente que nossa alma, por ter suas limitações, quando estamos concentrados em um trabalho manual, não podemos dar nossa atenção total às coisas do espírito, tais como na oração. Mas quando não podemos fazer de outra maneira, este tipo de oração tem seu valor aos olhos de Nossa Senhora e ela recompensará nossa boa vontade, mais do que as ações externas. Eu aconselho a você dividir o rosário em 3 partes e rezar cada terço com seus mistérios em partes separadas do dia. Trata-se de uma maneira bem melhor do que rezar as 15 dezenas todas de uma vez. Se você não tem tempo para rezar um terço de uma só vez, reze-o pausadamente, uma dezena aqui outra lá. Tenho certeza que você conseguirá, e desta maneira, apesar de seu trabalho e todas as obrigações de sua vida, você rezará o rosário completo antes de ir se recolher. São Francisco de Sales dá um bom exemplo de fidelidade a este respeito. Certa noite, quando estava bastante exausto das visitas feitas durante o dia, lembrou-se, perto de meia-noite, que ainda faltavam algumas dezenas para serem rezadas, decidiu-se não deitar enquanto não tivesse terminado todas de joelho, não obstante as recomendações de seu secretário, que viu seu cansaço e implorou a ele que deixasse o resto das orações para serem rezadas na manhã seguinte. Recomendo a você de imitar a fidelidade, a reverência e a devoção daquele santo religioso, que mencionado nas crônicas de São Francisco, e que sempre tinha rezado seu rosário devotamente e reverentemente antes do jantar. Já lhe contei este incidente anteriormente neste livro, 7ª Rosa, Coroa de Rosas. 46ª Rosa. Reza em grupo. Há várias formas de rezar o Santo Rosário, mas a que dá maior glória ao Deus Todo-Poderoso, que faz o melhor por nossas almas e que o diabo mais teme que tudo mais, é a de rezar ou cantar o rosário publicamente em 2 grupos. Deus Todo-Poderoso se compraz quando as pessoas se reúnem em oração. Os anjos e os bem-aventurados unem-se para louvá-lo incessantemente. Os justos na terra em várias comunidades se juntam em oração comunitária de dia e de noite. Nosso Senhor Jesus Cristo recomenda expressamente a oração em grupos aos seus apóstolos e discípulos e prometeu que sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20, como é maravilhoso ter Jesus Cristo no nosso meio. E a única coisa que temos que fazer para tê-lo no nosso meio é rezar o rosário em grupo. Eis porque os primeiros cristãos geralmente se reuniam para orar, apesar das perseguições do Império Romano e do fato de que reuniões fossem proibidas. Eles preferiam se reunir com o risco da morte, do que perder os encontros, nos quais Jesus estava presente. Este método de oração é dos mais saudáveis à alma. 1. Normalmente nossas mentes ficam mais atentas quando em oração pública do que quando oramos em particular. 2. Quando oramos em grupo, a oração de cada um pertence a todos nós e estas se ajuntam em uma oração ainda maior, a fim de que se alguém não está orando bem, outra pessoa na mesma reunião que ora melhor estará compensando pela deficiência do outro. Desta forma, aqueles que são fortes seguram os fracos, os fervorosos inspiram os mornos, os ricos enriquecem os pobres, os ruins são contados juntamente com os bons. Como se pode vender o joio? Misturando facilmente como 4 ou 5 barris de trigo da melhor qualidade. 3. Quem reza o rosário sozinho só ganha o mérito de um rosário, mas se ele o reza junto com outras 30 pessoas, obtém-se o mérito de 30 rosários. Esta é a lei da oração pública. Quão frutuosa e quão vantajosa ela é. 4. Urbano VIII, que se agradou muito em ver como a devoção ao Santo Rosário havia se espalhado em Roma e como ela estava sendo rezada em 2 grupos ou coros, de modo particular no convento de Santa Maria Sopra Minerva, concedeu 100 dias a mais de indulgência, totis quotis, sempre que o rosário fosse rezado em 2 coros. Assim foi escrito em seu breviário Ad Perpetuam Rei Memoriam, escrito no ano de 1626. Sempre que se reza o rosário em 2 grupos, ganhasse uma indulgência parcial. 5. A oração pública é muito mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e obter sua misericórdia. A Santa Madre Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre tem intercedido com orações públicas em tempos de tragédia e sofrimentos públicos. Em sua bula sobre o Rosário, o Papa Gregório XIII diz claramente que podemos crer, com pia fé,
que as orações públicas e procissões de membros da Confraria do Santo Rosário foram grandemente responsáveis pela grande vitória sobre a marinha turca em Lepanto, que Deus garantiu aos cristãos no primeiro domingo de outubro de 1571. Quando o rei Luís, o Justo, de feliz memória, sitiou La Rochelle, onde os hereges revolucionários tinham suas fortalezas, ele escreveu à sua mãe que se fizessem orações públicas a fim de se obter um final vitorioso. A rainha-mãe decidiu que o rosário fosse rezado publicamente em Paris na igreja dominicana no bairro de Santo Honório e isto foi feito pelo arcebispo de Paris. Teve seu início em 20 de maio de 1628. Ambas rainha-mãe e a rainha participaram da reza do rosário juntas com o duque de Orleans, o cardeal de La Rochefoucauld e o cardeal de Berulle, bem como outros prelados. A corte compareceu em massa, bem como uma grande parte da população em geral. O arcebispo leu em voz alta as meditações sobre os mistérios e depois começou os Pai Nossos e as Ave-Marias de cada dezena, enquanto a congregação de religiosos e leigos respondiam. Ao fim do rosário, a estátua da Santíssima Virgem foi solenemente carregada em procissão enquanto a ladainha de Nossa Senhora era rezada. Esta devoção foi mantida com admirável fervor durante todos os sábados, resultando numa bênção manifesta dos céus. No mesmo ano, no dia de Todos os Santos, o rei venceu os ingleses na ilha de Ré e retornou triunfantemente a La Rochelle. Isto mostra o grande poder da oração pública. Finalmente, quando as pessoas rezam o rosário juntas é muito mais terrível ao demônio que em particular, pois na oração pública trata-se de um exército que o ataca. Ele geralmente consegue vencer a oração de quem reza só, mas se esta oração for unida às de outros cristãos, o demônio terá muito mais trabalho para conseguir seu propósito. É fácil quebrar um só galho, mas se colocarem muitos outros juntos fazendo assim um feixe, não pode ser quebrado. A união faz a força. Os soldados se aglomeram no exército para vencer os inimigos. Os maus espíritos se unem para fazermos perder nossas almas. Então, por que não podem os cristãos unirem suas forças a fim de ter Jesus Cristo presente quando oram, para apaziguar a ira de Deus Todo-Poderoso, a de alcançar sua graça e misericórdia sobre nós, e de frustrar e vencer Satanás e seus anjos com mais eficácia? Caros confrades do Rosário, caso você viva na cidade ou no campo, perto de uma igreja paroquial ou de uma capela, vá lá ao menos todo entardecer, com a aprovação do sacerdote paroquial, e reze o rosário junto com aqueles que também o querem fazer em 2 coros. Se não for possível rezar na igreja ou capela, que seja rezado na sua casa ou na de outrem. Pois esta é uma santa devoção que Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, tem estabelecido nos lugares onde tenho dado missões, para conservar e acrescentar os bens conseguidos por esse meio e impedir o pecado. Antes de estabelecer o rosário, em tais povos e aldeias só se via bailes de libertinagem, devassidão, lascívia, blasfêmia, brigas e contendas abundavam. Não se ouvia outra coisa que música malignas e conversas de duplo sentido. Mas, agora, nada se ouve mais que hinos e o cântico do Pai Nosso e a Ave Maria. As únicas aglomerações que agora vêm são de 20, 30 ou mais de 100 pessoas que, numa determinada hora, cantam louvores a Deus, como os religiosos o fazem. Há lugares onde o rosário é rezado em conjunto, sendo 1/3 de cada vez durante 3 ocasiões especiais do dia. Ah, que bênção dos céus! Da mesma forma como há pessoas más em toda parte, não fique pensando que onde você mora poderá ficar livre delas. Sempre haverá aqueles que evitarão ir à igreja por causa do rosário e eles zombarão dele, com sua influência pelo mau exemplo e linguagem profana. Provavelmente farão de tudo para que você não vá rezá-lo. Mas não desista. Estes infelizes serão separados de Deus e do céu para toda a eternidade, porque seu lugar será o inferno. Já aqui na terra serão separados da companhia de Cristo Nosso Senhor e seus servos e escravos. 47ª Rosa. As disposições próprias almas predestinadas que pertencem a Deus, separem-se daqueles que se condenam por suas vidas ímpias, preguiça e falta de devoção e, sem demora rezem sempre o seu rosário, com fé, com humildade, com confiança e com perseverança. Nosso Senhor, Jesus Cristo, nos disse que seguíssemos seu exemplo e que orássemos sempre, por causa de nossa infinita necessidade de oração, a escuridão de nossas mentes, nossa ignorância e fraqueza e por causa da força e da quantidade de nossos inimigos. Qualquer um que presta atenção ao mandamento de Nosso Senhor certamente não está satisfeito rezando o rosário uma vez por ano, como os membros perpétuos fazem, ou uma vez por semana, como os membros ordinários fazem, mas ele irá rezar todo dia, como um membro do rosário diário, e nunca deixará de o rezar, apesar da única obrigação que há de salvar sua própria alma. 1. Devemos orar sempre e não cessar de o fazer. Lucas capítulo 18, versículo 1, estas são as palavras eternas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Devemos crer nas suas palavras e sermos constantes nelas se não quisermos ser condenados. Você pode compreendê-las de qualquer forma que queira, conquanto que não as interprete como o mundo faz e somente as observa numa maneira mundana. Nosso Senhor nos deu uma explicação verdadeira de suas palavras, por meio do exemplo que nos deixou. Porque eu dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. João capítulo 18, versículo 15, e havia passado toda a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Como se seus dias não fossem longos o bastante, ele costumava passar a noite em oração. Muitas e muitas vezes ele disse aos seus apóstolos: Vigia e orai, a carne é fraca, as tentações estão por toda a parte e à sua volta, constantemente. Se você não estiver em dia com suas orações, você cairá. E como alguns deles evidentemente pensaram que estas palavras de Nosso Senhor constituíam em somente um conselho, eles se enganaram redondamente. Por isso caíram em tentação e no pecado, mesmo estando na companhia de Jesus. Caros membros da Confraria do Rosário, se vocês querem viver uma vida de modismos, pertencendo ao mundo, o que quero dizer é que, se vocês não se importam em cair em pecado mortal, de vez em quando, e depois se confessarem e se vocês desejam evitar só os pecados grandes, dos quais o mundo considera desprezíveis e ao mesmo tempo cometem, pecados respeitáveis, então, é certo para vocês, que não é necessário se fazer tantas orações e rosários. Para vocês é necessário fazer muito pouco respeitável, uma pequena oração à noite e outra pela manhã, um rosário de vez em quando, que pode ser pedido a vocês como penitência, umas poucas dezenas de Ave-Marias rezadas no seu rosário, contudo casualmente e sem concentração, quando lhe dá vontade, isto já é o bastante. Se fizerem a menos, pode chamá-los de libertinos ou devassos, se fizerem a mais, serão excêntricos ou fanáticos. Mas se querem viver uma vida cristã verdadeira e realmente desejam salvar suas almas e seguir o exemplo dos santos e nunca cair em pecado mortal, e quer destruir as armadilhas de Satanás e desviar-se de suas flechadas inflamadas, você precisa orar como Nosso Senhor ensinou e ordenou que vocês façam. Se vocês realmente tiverem este desejo em seus corações, então terão que rezar seu rosário ou equivalente, todos os dias. Eu disse, pelo menos, porque provavelmente tudo que vocês irão alcançar através do seu rosário será evitar o pecado mortal e vencer a tentação. Isto porque vocês estão expostos às fortes correntes da iniquidade do mundo, pelas quais muitas vezes se veem como fortes almas são arrastadas com frequência. Vocês estão no centro de uma escuridão profunda e pegajosa que em geral cega até mesmo as almas iluminadas. Vocês estão cercados por espíritos malignos que são muito mais experientes e sabem que têm pouco tempo de conquista, pois eles são bem mais astutos e hábeis para fazê-los cair em tentações. Serão realmente maravilhosas as graças a serem alcançadas através do rosário se vocês conseguirem se soltar das garras do mundo, do diabo e da carne, evitar o pecado mortal e ganhar o paraíso. Se preferem não me acreditar, ao menos aprendam por sua própria experiência. Gostaria de lhes perguntar, se quando tinha o hábito de rezar não mais orações do que as pessoas do mundo costumam rezar, se vocês eram capazes de evitar faltas e pecados graves que trazem dor, mas que em sua cegueira não lhes parecia nada demais. Agora, finalmente vocês devem acordar, e se desejam viver e morrer sem pecado, ao menos pecados mortais, rezem incessantemente, rezem seu rosário todo dia como os irmãos sempre o faziam, nos primórdios da Irmandade. Quando Nossa Senhora deu o Santo Rosário a São Domingos, ela mandou que ele o rezasse todo dia e que conseguisse outros para rezá-lo diariamente. São Domingos nunca permitiu que alguém se ingressasse à confraria a não ser que estivesse completamente determinado a rezá-lo diariamente. Se hoje em dia se permite que as pessoas sejam membros ordinários, por rezar o rosário só uma vez por semana, é porque o fervor tem se apagado e a caridade diminuído. Atualmente, admite-se quem é pobre em oração, mas no princípio não foi assim. Mateus capítulo 19, versículo 8, três coisas devem ser reiteradas aqui. A primeira se trata de que quando alguém deseja se ingressar à confraria do Rosário Diário e assim compartilhar nas orações e méritos de seus membros, não basta estar inscrito no Rosário Ordinário ou simplesmente fazer uma resolução de o rezar diariamente. Para ter valor, é necessário dar o seu nome àqueles que o podem inscrever. E é bom que se faça uma confissão e uma santa comunhão nesta intenção. Isto porque os membros ordinários do Rosário não estão incluídos no Rosário cotidiano, contudo este está incluído naquele. O segundo ponto que quero ressaltar é que, não se trata de pecado, nem mesmo venial, deixar de rezar o Rosário todo dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano. O terceiro ponto é que, se tratar de doença, ou trabalho que por causa da obediência a um superior legal ou alguém com uma necessidade real,
ou mesmo por esquecimento involuntário tenha lhe impedido de rezar o rosário, não se perderá a parte dos méritos e a participação devida do rosário advinda dos outros membros do rosário. Então, em absoluto, não é necessário rezar 2 rosários no dia seguinte a fim de cobrir aquele que se perdeu, como eu entendi, se for sem culpa própria. Se, porém, você se encontra doente, e na sua doença você ainda é capaz de rezar parte do rosário, você deve rezar aquela parte. Bem-aventurados os que gozam sempre da vossa presença. Reis capítulo 10, versículo 8. Bem-aventurados, Senhor, os que moram na vossa casa, eles vos louvam sem cessar. Salmos capítulo 83, versículo 5. Ó, querido Senhor Jesus, benditos são os irmãos e irmãs da confraria do Rosário Diário que estão na vossa presença todo dia, na vossa pequena casa em Nazaré, ao pé da vossa cruz no Calvário, e em volta de vosso trono no céu, para que possam meditar e contemplar os vossos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Como são felizes na terra, por causa das graças maravilhosas que vós lhe comunicais, e como abençoados serão no céu, onde irão vos amar e adorar de maneira especial, para sempre e sempre. 2. O rosário deve ser rezado com fé, pois o Santíssimo Senhor disse, credes que haveis de conseguir, e que as obtereis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Se você crer que receberá o que você pediu das mãos de Deus Todo-Poderoso, Ele lhe concederá seus pedidos. Ele lhe dirá, seja-te feito conforme creste. Mateus capítulo 8, versículo 13. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem nada hesitar. Tiago capítulo 1, versículos 5, 6. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus com fé, e sem hesitação, e através do seu rosário e o que você pede, lhe será dado. 3. Em terceiro lugar, devemos rezar com humildade, como o publicano, que estava ajoelhado no chão com ambos os joelhos e não somente com um joelho, como as pessoas mundanas orgulhosamente o fazem, ou com um joelho no banco à sua frente. Ele se encontrava no fundo da igreja e não no santuário como o fariseu estava. Seus olhos se dirigiam para baixo, pois não ousava olhar para os céus. Ele não estava com a cabeça levantada de orgulho, nem olhando aqui e ali, como o fariseu. Batia em seu peito, ao confessar seus pecados e rogava por perdão. Meu Deus, tem piedade de mim pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13, e não, como o fariseu, que se vangloriava de suas obras e desprezava os demais. Evite a oração orgulhosa do fariseu, que retornou à sua casa de coração mais duro e cheio de culpas. Imita, sim, a humildade do publicano, cuja oração lhe obteve a remissão de seus pecados. Você deve ser bem cuidadoso em não fazer coisa alguma fora do normal. Não procure, nem mesmo deseje conhecer coisas extraordinárias, visões, revelações ou graças miraculosas, que Deus Todo-Poderoso comunicava às vezes a alguns santos enquanto rezavam o seu rosário. Só a fé é suficiente, só a fé basta para nós, agora que os santos evangelhos e todas as devoções e as práticas piedosas estão firmemente estabelecidas. Mesmo que você esteja com sua fé fraca, entediado e com um desalento interior, nunca abandone nem mesmo um pouquinho o seu rosário, pois isso lhe será um sinal de orgulho e infidelidade. Ao contrário, como verdadeiro campeão Jesus e Maria, você deve rezar os Pai Nossos e as Ave-Marias no meio da aridez, sem ver, ouvir ou sem sentir qualquer consolação, e deve concentrar-se o mais que puder nos mistérios. Você não deve comer o seu pão de cada dia, com doces ou geleias, como as crianças o fazem, mas você deverá rezá-lo mais lentamente, especialmente quando estiver achando mais difícil de o fazer. Faça assim para imitar Nosso Senhor com maior perfeição na sua agonia no horto. E posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas capítulo 22, versículo 43, para que o que foi dito sobre Nosso Senhor, quando em agonia, possa também ser dito a você. Ele orava mais intensamente. 4. Ore com total confiança. Com confiança fundamentada na bondade e generosidade infinitas de Deus e nas promessas de Jesus Cristo. Deus é fonte de água-vida que corre incessantemente no coração dos que oram. O Pai Eterno só quer dar as águas vivas de sua graça e misericórdia para nós. Ele nos pede, todos vós que tendes sede, vinde às águas, Isaías capítulo 55, versículo 1. Ou seja, venham e bebam de minha fonte através da oração, e quando não ora a Ele, Ele dolorosamente diz que o abandonamos. Abandonaram-me a mim, que sou fonte de água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 13, fazemos Nosso Senhor feliz quando lhe pedimos graças, mas quando não pedimos ele nos dirige uma doce repreensão. Até agora não pedistes nada, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
João capítulo 16, versículo 24 e Mateus capítulo 7, versículo 7, mais ainda, para animar-nos a pedir-lhe com maior confiança, chega a empenhar sua palavra de que o Pai Eterno nos concederá o que lhe pedimos em seu nome. 48ª rosa. Perseverança. Como quinto ponto, devo acrescentar a perseverança na oração. Só receberá, encontrará e entrará quem perseverar em pedir, procurar e bater. Não basta pedir a Deus certas graças para um mês, ou um ano, ou mesmo 20 anos. Não podemos nos cansar de pedir. Devemos ser constantes no pedir até o momento de nossa morte. E mesmo nesta oração que mostra nossa confiança em Deus, nós devemos unir o pensamento sobre a morte com o da perseverança e dizer: ainda que ele me matasse, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15, e confiarei nele para me dar tudo o que necessito. Os ricos e proeminentes do mundo mostram sua generosidade através da percepção do que as pessoas estão necessitando e assim concedem-lhes o que precisam, mesmo antes que eles o peçam. Por outro lado, a generosidade divina é mostrada quando ele nos faz procurar e pedir, durante longo período de tempo, a graça que ele deseja nos dar e em geral quanto mais preciosa a graça, mais tempo ele levará para nos concedê-la. Há 3 razões para tal. 1. A fim de poder aumentá-la. 2. A fim de que quem a recebe a aprecie mais. 3. A fim de que quem a recebe ponha muito cuidado para não perdê-la, pois as pessoas não apreciam as coisas que se podem obter com muita facilidade e com pouco esforço. Perseverem, pois, queridos confrades do Rosário, em pedir a Deus Todo-Poderoso por todas as suas necessidades, ambas espirituais e corporais, através do Santíssimo Rosário. A maioria de vocês deve pedir à divina sabedoria qual seja o tesouro infinito. A sabedoria é um tesouro infinito. Sabedoria capítulo 7, versículo 14. E não se pode ter dúvida alguma que mais cedo ou mais tarde você o receberá, conquanto que não deixe de pedi-lo e não desanime no meio do caminho. Porque te resta um longo caminho. Reis capítulo 19, versículo 7. Isto quer dizer que resta ainda um longo caminho a percorrer, com muitas tempestades pela frente, dificuldades a serem superadas e muito a conquistar antes de se ter ajuntado bastantes tesouros para a eternidade, bastante Pai Nossos e Ave Marias com os quais você ganhará a sua entrada ao céu e adquirirá a bela coroa que está à espera de cada membro fiel. Guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Cuide para que a sua coroa não seja roubada por alguém que for mais fiel do que você em rezar o Santo Rosário. É a tua coroa, Deus a escolheu para você e você já adquiriu metade dela por meio dos rosários que já rezou bem. Infelizmente alguém pode chegar na sua frente nesta corrida, alguém que tenha se preparado melhor e que tenha sido mais fiel pode ganhar a coroa que deve ser sua, pagando-a com os rosários e as boas obras. Tudo isto pode acontecer se você ficar parado na linda corrida, que você vinha correndo tão bem. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Quem impediu você de obter a coroa do Rosário? Os inimigos do Santo Rosário que são muitos. Creia em mim, o reino dos céus adquire-se à força. Mateus capítulo 11, versículo 12. Estas coroas não são para almas tímidas que têm medo dos insultos e ameaças do mundo, nem são para os preguiçosos e indolentes que rezam o rosário com descuido e com pressa, só para chegar ao fim. O mesmo é válido para as pessoas que o rezam de vez em quando seus espíritos lhes levam a isto. Estas coroas não são para os covardes que se desanimam e rendem suas armas tão logo vem o inferno se desencadear contra seus rosários. Caro confrade, se você quer servir a Jesus e Maria através do rosário, diariamente, você deve estar preparado para as tentações. Quando entrares no serviço de Deus, prepara tua alma para a tentação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Não tenha ilusão. Os hereges, os libertinos, as pessoas de bem, segundo o mundo, as pessoas de devoção exterior e falsos profetas, em sintonia com sua natureza corrompida e os poderes infernais, farão guerra contra você numa batalha a fim de fazer com que você abandone esta prática santa. A fim de lhe dar mais armas contra os ataques deles, vou lhe dizer algumas coisas que estas pessoas costumam dizer e pensar, isto para lhe auxiliar a guardar-se deles, não digo de hereges e libertinos, mas das chamadas pessoas de bem, segundo o mundo e as pessoas piedosas, por mais estranho que isto pareça, que não gostam desta prática. Que quer dizer este charlatão? Atos capítulo 17, versículo 18, vamos, oprimamos o justo, porque nos é molesto. Sabedoria capítulo 2, versículo 12. Ou seja, por que ele está rezando tantos rosários? O que é que está rezando sempre? Que preguiça! E que desperdício de tempo ficar contando aquelas contas o tempo todo, seria muito melhor se estivesse trabalhando e não se preocupasse com estas bobagens.
Eu sei do que estou falando, o que você precisa fazer, e eu aconselho é rezar o rosário e uma fortuna cairá do céu no seu colo. O rosário lhe dará tudo o que você precisa, sem que você mova um dedo. Mas não é verdade o que se diz, Deus ajuda aos que se ajudam. Para que se complicar a vida com tantas orações? Uma oração curta penetra os céus. Um Pai Nosso e uma Ave Maria são mais suficientes se forem bem rezados. Deus nunca nos mandou rezar o rosário, porém o Santo Rosário é ótima devoção quando se tem tempo para rezá-lo. Mas não pense nem um pouquinho que aqueles que rezam o rosário têm mais certeza de ir para o céu do que os que não o rezam. Basta observar os santos que nunca rezaram o rosário. Ainda mais, há muita gente que quer fazer todos verem através de seus próprios olhos. Pessoas que levam tudo ao extremo, pessoas escrupulosas que veem o pecado em todas as coisas, que fazem declarações radicais sobre aqueles que não rezam o rosário, dizendo que irão para o inferno. Ah, sim, o rosário é muito bom para mulheres velhas que não podem ler. Mas, com certeza, não seria melhor rezar o ofício de Nossa Senhora ou os salmos penitentes? E há algo mais belo que os salmos ditados pelo próprio Espírito Santo? Você disse que iria rezar o rosário todo dia. Ah, isto é fogo de palha, você sabe muito bem que não vai durar nada. Não seria melhor se comprometer com menos e permanecer fiel nisto? O que é isto, meu amigo? Escute o que estou dizendo, reze suas orações pela manhã e à noite, trabalhe duro e ofereça tudo a Deus, Ele não quer mais do que isto. É claro que se você não tivesse que trabalhar para viver, eu não lhe diria nada, você poderia rezar quantos rosários quisesse. Mas, por enquanto, reze-os nos domingos e dias santos, quando se tem bastante tempo de sobra, já que você precisa mesmo rezá-los. Como? O que você está fazendo com estas contas enormes? Você se parece mais com uma mulher velha do que com um homem. Vi um tercinho só com uma dezena, e é tão bom quanto um de 15 dezenas. O que é que você está fazendo? Colocando na sua cintura, fanático é o que você é. Se você quer ser tão extremista, então use-o no pescoço, como os espanhóis o fazem. Eles carregam um enorme rosário numa mão e um punhal na outra. Por favor, deixe estas devoções exteriores, a verdadeira devoção é do coração, etc. etc. Igualmente, não muito poucas pessoas astutas e diplomadas poderão tentar dissuadi-lo a deixar de rezar o rosário. Elas prefeririam aconselhá-lo a rezar os 7 salmos penitenciais ou alguma outra oração dizendo, se um bom confessor lhe ordenar que reze um rosário diariamente por penitência, durante uma quinzena ou um mês, basta ir a um outro confessor para mudar sua penitência em outras orações, jejuns, missas pelas almas do purgatório. Se você consultar certas pessoas no mundo que são guias espirituais, mas que nunca tentaram rezar o rosário, elas não só irão dissuadi-lo como indicarão outras devoções como a de aprender contemplação, como se o Santo Rosário e contemplação fossem incompatíveis, e como se todos os santos que foram devotos do rosário não tivessem gozado das alturas da sublime contemplação. Seus inimigos mais próximos irão lhe atacar cruelmente, porque você está muito perto deles. Estou lhe falando dos poderes de sua alma e dos seus sentidos corporais, ou seja, distrações da mente, cansaço e incerteza da vontade, secura de coração, exaustão e doença do corpo, tudo isto junto com o diabo irão lhe dizer, pare de rezar seu rosário, isto é que está dando esta dor de cabeça. Desista, não há obrigações de rezá-lo sob pena de pecado. Se você tem que rezá-lo, reze então parte dele. As dificuldades com que você vem se deparando são um sinal de que Deus Todo-Poderoso quer que você o reze. Você pode terminar amanhã, não quer que você o reze. Você pode terminar amanhã quando estiver se sentindo melhor, etc. etc. Finalmente, caro irmão, o rosário diário tem tantos inimigos que um dos grandes favores que Deus nos concedeu é a graça da perseverança até a morte. Perseverar em rezá-lo e se você for fiel, você eventualmente obterá a coroa maravilhosa, que o espera no céu. Se fiel até a morte eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10.